Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Então seja muitíssimo bem-vindo ou muitíssimo bem-vinda ao meu canal. E aqui eu ensino você, profissional insatisfeita, a trabalhar com o que ama. Então sejam muitíssimo bem-vindas todas aqui. Vou esperar só mais um segundinho para a gente poder começar, porque o tema de hoje é bastante interessante. Eu tenho certeza que vai assim ajudar todas as pessoas. Então vamos lá. Então, assim, muitíssimo bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Aqui eu ensino você, profissional insatisfeita, a trabalhar com o que ama. Para quem não me conhece, meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e eu sou também mentora da Gallup, uma organização, uma referência mundial em desenvolvimento profissional. E o tema de hoje essa é a forma mais é uma forma mais efetiva de trabalhar com o que ama. Que a gente vai falar sobre produtividade. A gente vai entender o que é isso. Então, assim, eu vou responder perguntas como, por exemplo, assim: como é que eu administro o tempo? Será que é o tempo que precisa ser administrado? Como é que eu posso aumentar a minha produtividade diária e começar a trabalhar com o que ama? E como é que eu consigo fazer a minha jornada dupla? Isto é, eu consigo trabalhar no que eu estou fazendo agora e, ao mesmo tempo, começar a trabalhar com o que eu quero, com o que eu amo. Porque se a gente não começar agora, a gente nunca vai começar. Então, tem que dar o primeiro passo. Então, é por isso que eu acho que a produtividade é tão importante assim. E o que é mais importante? Afinal, fala-se tanto dessa tal de produtividade. Por que é tão importante ter produtividade? E produtividade é trabalhar mais? Você vai entender que não é trabalhar mais. Então fica aqui no vídeo que eu vou dar 5 dicas assim super especiais para vocês colocarem em prática a partir de hoje. Combinado? E aí todas as perguntas eu vou responder no final dessa live. Então, se você ainda também não é inscrita no canal, gostaria muitíssimo que você pudesse inscrever, apertasse o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar algum conteúdo. Se esse conteúdo for interessante para alguém, compartilhe esse conteúdo com alguém, chama mais gente aqui para a gente fazer essa transformação na vida dessas mulheres, porque é muito ruim, né, minha gente, se a gente está infeliz no trabalho, a gente está insatisfeita no trabalho, e a gente vai entender como isso tem relacionamento com a sua produtividade, você vai entender o que eu estou querendo te dizer, tá bom? Então fica aqui e a gente vai começar. Sem mais delongas, então, assim, a gente pode assim, concluir que a gente não tem dúvida nenhuma que todas nós aqui somos ocupadas, todos nós aqui somos muito ocupados, parece que tudo é para ontem. Então, assim, essa live é uma reflexão para você pensar o que você faz com as suas 24 horas, por que é uma oportunidade também para a gente poder refletir e tomar decisões, porque é significativo e importante para você nesse momento, que é para fazer a sua mudança de carreira e trabalhar com o que você ama. Você vai ouvir quase que todas as minhas lives, principalmente, não sei se principalmente essa, mas essa também, de que o que é significativo. Acho que é muito importante a gente começar com isso. O que é significativo e importante para minha vida profissional nesse momento? Que a vida profissional está muito interligada, né, com a vida pessoal. Então, assim, o que é significativo e importante? Eu acho que falar sobre o tempo, ele é muito importante. Então, é uma oportunidade para a gente parar, para a gente refletir e tomar melhores decisões e fazer o que é mais importante e significativo para a gente. Eu tenho uma frase do Peter Drucker, que ele é o guru da produtividade, que ele diz o seguinte. Eu gosto muito dessa frase porque ele reflete bastante a minha ideia. Que ele diz o seguinte: não há nada mais inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Eu vou repetir. Não há nada de mais inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Então, assim, cada um está numa situação diferente, de momentos diferentes, etapas de momentos de vida. Então, eu gostaria muitíssimo que você pensasse que, de repente, o que você está fazendo agora, que não deveria ser feito, e que você deveria realmente focar naquilo que você é boa, naquilo que você gosta, naquilo que o mundo pode te pagar, a gente conseguir descobrir isso, e isso está muito ligado realmente com a produtividade. Então, assim, eu imagino que você tenha a sensação de ter trabalhado muito, estar muito exausta, mas no final do dia, você tem aquela sensação de dever cumprido? Você sabe, por exemplo, o que você precisa fazer todas as manhãs? Acordar de manhã, você já sabe o que você tem que fazer? Você tem alguma listinha, alguma organização, algum planejamento?
Coloca aqui no chat para eu saber se vocês têm algum tipo de organização, algum tipo de planejamento diário. Alguém pode me colocar aqui? Vão me colocando aqui que eu vou respondendo. Pela minha experiência com várias pessoas que eu tenho trabalhado e também com meus alunos, tenho percebido assim que a maioria das pessoas começa o dia porque acordou, então vamos começar a trabalhar, elas não têm uma organização do que precisa ser feito. Então, assim, se a gente não sabe o que a gente vai fazer no dia a dia, não tem nem como a gente ser produtivo e ter aquela sensação de missão cumprida. Porque como é que como eu não sei a minha missão, como é que eu vou saber se a missão foi cumprida ou não? Por isso que é muito importante. A Jane e a Jussara disseram que não, a Carla disse que sim, muito bem, Carla. E aí a Jane e a Jussara e as outras pessoas que não responderam, a gente vai entender por que é tão importante assim a gente fazer essa tal de listinha, mas não é só a listinha que a gente tem que fazer. E aí as pessoas confundem muito, né, produtividade com excesso de trabalho, isto é, ficar trabalhando várias horas por dia, ficar trabalhando muito, estar conectado quase que todo o tempo com alguns canais da sua empresa ou com algum cliente seu, de estar 24 horas quase que conectada. E não é isso produtividade. Produtividade, que eu acredito que assim, é fazer o que deve ser feito na hora certa, é fazer com eficiência e eficácia. E olha essa que diferença, existe uma diferença muito grande, né, de eficiência, é fazer um trabalho rápido e mais. Agora, o que eu acho mais importante é eficácia. Por quê? A eficácia é aquele trabalho que precisa ser feito naquele momento, naquela hora. Então, é muito, muito, muito a gente entender essa diferença entre eficiência e eficácia. Eu acho que, assim, os dois, em determinados tipos de atividades, acho que ambas são importantes, mas o que eu acho que é bastante importante é a gente focar na eficiência. O que precisa ser feito nesse momento? O que precisa ser feito hoje? O que precisa ser feito nessa semana? Porque eu costumo dizer bastante o que vai determinar o que você vai fazer no final de um dia, no final de uma semana, no final de um mês, no final de 6 meses, um ano, é o que você faz hoje, todos os dias. Anota aí. O que você faz hoje, todos os dias, é o que vai determinar essa sensação de missão cumprida, o que vai determinar o que você vai ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, daqui um ano, que eu acho que isso é bastante importante. E uma outra definição muito, muito importante que eu gostaria que vocês entendessem aqui, que a produtividade é o quanto de energia do gerenciamento do tempo, que na verdade não é gerenciamento do tempo, é prioridade das suas atividades, atenção e foco. Então, energia, o tempo e a atenção, que é o foco. Então, são os 3 recursos que são bastante importantes e que, na verdade, é isso que está, da minha concepção e vários estudos que eu tenho feito, que é isso que faz com que a gente seja produtivo. A gente vai falar sobre todos esses elementos separadamente, mas geralmente a gente foca no tal do gerenciamento do tempo. Eu tô falando isso porque você vai entender que não é gerenciamento do tempo que a gente tem que focar, mas geralmente a gente foca só nele. E aí, pensar nesses 3 recursos pode evitar você a cair naquela armadilha de acreditar que mais horas trabalhadas resultam em maior produtividade. E não é isso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, dormir o suficiente requer tempo. Não tem jeito, assim, se você precisa de 7 horas, você precisa de 8 horas, são 8 horas que você precisa dormir. Mas aumenta a sua energia, a sua capacidade de gerar a sua atenção e o seu foco. Então, você vai conseguir fazer um bom trabalho em menos tempo. Por exemplo, eliminar ruídos e distrações requer tempo, mas vai ajudar você a ter mais atenção, vai ter mais foco para você fazer o que deve ser feito em um dia. Por exemplo, um outro exemplo é assim, mudar a sua mentalidade. Sabe aquelas crenças limitantes? Eu sou velha demais para mudar de carreira. Eu não tenho habilidades para mudar de carreira. Eu não consigo entender o que eu amo na verdade. Então, assim, para você poder fazer essa mudança de mentalidade também, leva tempo, exige energia, exige atenção, mas isso vai permitir que você gaste menos tempo com
coisas que não são significativas. Então, assim, eu tô dizendo bastante o que é significativo para você. Esse é o ponto de partida que a gente tem que começar aqui, né? O que é significativo e importante para mim. Eu sei que fazer o que eu amo é importante e significativo para mim. Então, eu preciso começar a fazer essa mentalidade de tirar essas crenças, e essas lives, todas que eu estou fazendo aqui, é para te ajudar justamente nessa questão. Então, vamos começar primeiro com a energia. Por que é tão importante falar dessa tal da energia, que é a produtividade? Vamos lá. Energia, tempo e atenção. Então, vamos falar da energia. A energia, não sei se vocês lembram da física. Pela física, a energia é a quantidade total de energia, ela nunca muda, mas ela vai se transformando, e a cada transformação ela vai ficando menos útil. Então isso quer dizer que assim, a nossa energia tem uma quantidade finita ao longo do dia. Por isso que a gente precisa tomar decisões importantes, tomar decisões importantes quando a gente tem bastante energia. Mas se você acorda com energia, X energias, mas ao longo do dia, você tem uma briga com seu esposo, você tem uma briga no trânsito, você ficou muito estressada porque, por exemplo, jogaram lixo fora do carro quando você estava andando. Por exemplo, quando alguém te disse alguma coisa que você ficou assim muito chateada, isso vai drenando a nossa energia ao longo do dia. Então, a energia que a gente pode fazer analogia do seu celular. Por exemplo, o seu celular, quando você carrega, ele tá 100% de manhã quando você carrega. Quando você tira da bateria, ele tá 100%. Mas à medida que você vai usando essa bateria, vai descarregando. Quanto mais vídeos você assiste, você vai descarregando. Se você só manda texto, descarrega menos. E a mesma coisa a nossa energia. Então a gente acorda com uma energia X, e à medida que a gente vai tendo alguns problemas, elas vão descarregando. Então por isso que é importante logo de manhã você saber o que você precisa ser feito, para você não gastar a sua energia com coisas que não são importantes para sua vida. E a energia, ela vem da saúde. Então, se você não se sente bem para trabalhar, tudo ou quase que tudo não faz sentido. Acho que uma boa forma de você entender que todo mundo aqui já teve gripe, já teve uma dor de cabeça. Quando você está gripado, é muito difícil você poder conseguir ter energia para focar, ter energia para ter atenção e para fazer um trabalho bem feito, que é importante. Dor de cabeça é a mesma coisa. Então, energia, ela vem de dormir bem, vem de saúde. Parecem umas coisas tão básicas, né? Que eu acho que é importante a gente lembrar disso, que não é só o tal do gerenciamento do tempo. E outra coisa bastante interessante, que a energia, a procrastinação, que a gente vai falar na próxima live, ela está muito interligada com a fadiga. Então, um pesquisador sobre procrastinação, que ele chama Piers Steel, que ele é um pesquisador psicólogo aqui do Canadá, inclusive, ele diz assim que quer o cansaço seja induzido por drogas ou não, estar muito cansada é a razão número 1 de procrastinar. 28% das pessoas afirmam que eu não tive energia suficiente para começar a fazer a tarefa, ou a fadiga aumenta a aversão à tarefa, mina o seu interesse e torna tudo mais difícil. Isto é, quanto mais cansado, exausta você estiver, mais você vai procrastinar o que é importante e significativo para você. Por quê? Essa exaustão, ela tira a sua vontade de trabalhar, a sua vontade de começar. Por isso que a procrastinação e a fadiga, a falta de energia, elas estão muito interligadas. Por isso que é muito importante a gente entender se nós estamos cansados ou não, como é que a gente faz essa organização da nossa energia, como é que a gente administra a nossa energia no decorrer do dia. E uma vez que a gente supera a nossa tendência de procrastinar, porque procrastinar exige energia, estamos condenadas ao fracasso. E uma vez que não tem tempo, esse recurso precioso, uma vez que você não tem tempo, esse recurso precioso, que é a energia, ele se dissipa. Então, veja como que é tão importante você ter essa energia ao longo do dia. Então, que vem de você dormir bem, de você poder organizar o seu dia para utilizar em atividades mais importantes primeiro, porque a sua energia vai sendo drenada. A gente falou da energia, agora a gente vai falar do tempo.
E aí, se você não consegue gerenciar a sua energia de maneira eficaz, você vai descobrir que não vai poder usar o seu tempo de uma maneira plena. Então, assim, a gente, como eu tenho dito, né, que a gente foca muito nesse tal de gerenciamento de tempo, mas não existe o gerenciamento do tempo. Existe a prioridade das suas atividades ao longo do dia, porque o tempo é algo muito abstrato, né? A gente não consegue gerenciar exatamente. Agora, o que você pode utilizar é um cronômetro para você ter a percepção de quanto tempo você está gastando em algumas atividades. E para que você possa ter uma percepção, o timer, o cronômetro, eu acho que assim é um bom exercício. Eu sempre utilizo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho um cronômetro de cozinha bem simples, que quando eu, por exemplo, eu preciso fazer alguma pesquisa, preciso trabalhar alguma coisa que eu preciso focar, ou às vezes alguma atividade que eu sei que eu vou dispersar, eu coloco o cronômetro e fico trabalhando somente aquele tempo. E como o tempo ele é muito abstrato, a gente tem que ter esse controle do nosso tempo, que eu acho que é muito importante. Então, não é gerir o tempo, administrar o tempo, e sim organizar as minhas prioridades ao longo do dia, que vai fazer com que o seu tempo seja tenha mais eficácia, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Para a gente ter mais eficácia, a gente precisa fazer o que você tem que fazer naquele momento, naquela hora. Caso contrário, você vai fazer várias atividades que deviam ser feitas e não vai ter no final do dia aquela sensação, eu fiz o que deveria ser feito. Tá fazendo sentido aqui, minha gente? Olha, no final eu vou responder todas as perguntas, então vão colocando todas as perguntas aqui pra mim, tá bom? Então, outra coisa bastante importante. Bom, a gente falou da energia, a gente falou do tempo e agora a gente vai falar da atenção. Então, a atenção, na verdade, é o recurso mais importante que atualmente a gente tem. Por quê? Todo mundo quer roubar a nossa atenção. O celular quer roubar, a internet quer roubar, o seu computador, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, enfim, quase que tudo é a atenção que a gente precisa. Então, é um recurso muito importante. E quanto mais atenção eu tenho, mais foco eu tenho também. Quanto mais foco eu tenho condições de fazer em menos tempo aquilo que deveria ser feito. De repente, em 1 hora eu consigo fazer em meia hora. Por isso que você gerenciar a sua energia vai otimizar o seu tempo e que daí vai otimizar a sua atenção, o seu foco, e aí você vai ter condições de fazer um trabalho melhor, porque você está mais focado e você otimiza o tempo. Veja que sensacional essas 3 energias, esses 3 recursos, na verdade. Então, ao invés de você gerenciar o tempo, você precisa gerenciar a sua energia, o seu foco, e eu colocaria, inclusive, um outro, que seria a sua motivação. Não é que a gente vai depender da motivação, mas eu tenho certeza mais que absoluta que quando você tem mais energia, você tem mais motivação também. Quanto mais motivação você tem, mais vontade que você tem de começar a fazer as coisas que são difíceis. E a gente vai falar sobre isso na próxima live, mas afinal, a procrastinação também é o gerenciamento das nossas emoções. Então, para a gente poder ter essa sensação de dever cumprido, essa sensação de que sim, eu consigo fazer o meu planejamento, consigo cumprir, dá uma sensação de realização, uma sensação de não só sensação, né? Assim, a gente tem a gente sabe que a vida está no nosso controle. E sabendo que a vida está no nosso controle, aumenta a nossa confiança em nós mesmas. Que é tudo que a gente precisa, né? Quando a gente quer procurar alguma coisa que a gente ama, a gente vai procurar um trabalho, a gente quer procurar algo que faça os nossos olhos brilharem, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela é muito importante. E ela é também algo que pode ser trabalhada todos os dias com esses 3 recursos que eu estou te dizendo agora. Por isso que é tão importante assim a gente ter foco nessa tal de produtividade. E aí tem um pesquisador, um psicólogo, um cientista comportamental chamado Paul Dolan, que ele é professor da Universidade da London School of Economics, que ele diz o seguinte: a velocidade com que as coisas crescem na vida é direcionalmente proporcional quanta atenção dedicamos a ela. Isso quer dizer tão positiva quanto negativa. Se você foca no que é importante e significativo, que é a sua profissão, que é trabalhar com o que ama, então
isso vai crescer exponencialmente. Mas isso também é trabalho com negativo. Se, por exemplo, se você está todo momento falando assim, olha, eu não posso, eu não consigo, isso, eu sou velha demais, eu não tenho condições porque eu não tenho habilidades. Então, que a velocidade com que as coisas crescem na sua vida é direcionalmente proporcional ao que você está dando atenção. Então, preste atenção no que você está dando atenção ao longo do dia. Quais os tipos de pensamentos que você tem e que vai estar também relacionado com o que você, como é que você consegue gerir esses 3 recursos que eu tenho dito ao longo da live. Combinado? Veja como que é tão importante. E aí a gente vem nos benefícios, né? A gente tô falando tanto sobre a produtividade, afinal, por que é tão importante falar da produtividade? Quais os benefícios que eu tenho para falar de produtividade e por que eu acho tão importante assim? Por que eu amo tanto assim? Porque existe uma relação muito intrínseca da produtividade com a qualidade de vida e com a nossa felicidade. Isso baseada na ciência. E as pesquisas elas mostram que a produtividade e a felicidade, elas são sincronizadas. Quanto mais eu me sinto feliz, eu consigo ter mais produtividade e o contrário é verdadeiro. Quanto mais produtividade eu tenho, eu consigo ter uma satisfação, consigo ter mais uma sensação de felicidade. Por quê? Todos nós aqui como seres humanos, a gente precisa ter um certo objetivo, uma certa meta, que seja caçar, seja pescar, que a gente não precisa mais. A gente tem que ter algum tipo de meta pequena, de curto, de médio e longo prazo. E quando a gente não tem isso, parece que a vida fica faltando alguma coisa. Por isso que fazer algo importante e significativo para você está muito interligado à sua qualidade de vida. Por isso que eu gosto e amo falar de produtividade. E por isso que eu até diria que se você está muito insatisfeita no seu trabalho, que existe uma frustração muito grande, apesar de você ser dedicada, ter um esforço muito grande para você fazer o seu trabalho, é bem provável que você não consiga ter essa produtividade alta por causa dessa insatisfação, porque a produtividade também ela tá ligada a essas questões emotivas, né? Então assim, por isso que eu acho que é tão importante a gente dar pequenos passos. Então todas as lives aqui a gente faz um mão na massa, a gente fazer pequenos passos para você começar a fazer. Mas realmente a trabalhar com o que você ama. Porque assim, se a gente não começa hoje, a gente nunca vai começar. E como é que a gente começa? Com pequenos passos. E olha só que dados bem interessantes sobre a produtividade e a felicidade. A produtividade tem 2 outros recursos que é bastante importante a gente entender, que é o autocontrole e alta disciplina. Esses 2 recursos também eles estão ligados à produtividade, porque o autocontrole é o que é um trabalho ligado ao curto prazo, a autodisciplina a longo prazo. E esses 2 recursos, eles estão também intrinsecamente, diretamente ligados à nossa qualidade de vida. Todas as pesquisas mostram, não sei se todas, mas pelo menos que eu pesquisei, de que a produtividade que está ligada o autocontrole e a alta disciplina e que estão ligadas à qualidade de vidas. Então, assim, eu pesquisei 202 estudos, eles comprovam que a autocontrole e a autodisciplina são diretamente interligadas a níveis mais elevados de felicidades, boas notas na escola, bons relacionamentos. E qual que é a diferença, né, entre as 2? O autocontrole é de curto prazo, que eu já te disse, né? Então, assim, ele tá ligado, por exemplo, a você ter autocontrole para parar o botão do soneca, para você acordar e para você levantar. A autodisciplina, ela nos impede ela nos pede para acordar e levantar porque você tem uma meta maior para ser cumprida. Isto é, você tem um trabalho que você realmente faz os seus olhos brilharem, que você gosta bastante. Então você entende que a autodisciplina é importante porque você tem uma meta mais significativa para você a longo prazo. E olha só que interessante, que o autocontrole, ele funciona num nível mais primário e temporário do que a autodisciplina. Porque normalmente ela está relacionada, por exemplo, em comer, fumar, consumir álcool, prazeres físicos momentâneos, temporários. Só que a autodisciplina, ela é aplicada a níveis mais elevados, que é
A autodisciplina ele diz que a gente deve, o que a gente deve fazer mesmo quando a gente não tem vontade. A autodisciplina nos ajuda a ter consciência e planejamento, onde as coisas ocasionais, as coisas esporádicas, é mais divertido, é muito mais divertido a gente assistir Netflix do que, de repente, a gente trabalhar com aquilo que a gente realmente nos faz feliz. Por quê? É uma felicidade muito momentânea do que a gente conseguir fazer algo, a gente ter esse fruto no futuro. Então, olha, a gente, essas duas palavrinhas, elas são muito parecidas, mas é muito importante. A autodisciplina, autocontrole é o que você precisa todos os dias, todos os dias. Eu me organizei para 10 minutos por dia, eu comecei a trabalhar no meu projeto, comecei a trabalhar com o meu artesanato, comecei a trabalhar com o meu projeto para tirar do papel, começar se eu quero ser promovida, a trabalhar com isso. Então, todos os dias. Mas o que vai me levar ao meu objetivo é a minha autodisciplina. E olha só, olha, tem uma pesquisa muito interessante do Sean Eckhart, que ele trabalha também com produtividade, que ele diz o seguinte: quanto mais o seu cérebro está feliz, ele tem um desempenho significativo melhor do que o negativo, neutro e estressado. Veja que como o cérebro e a produtividade e a qualidade de vida estão interligadas também. Então, a sua inteligência, a sua criatividade e seus níveis de energia também aumenta. Por isso que a produtividade está ligada com a energia. Não sei se vocês estão conseguindo conectar tudo, porque assim, tem aqui a energia, tem o tempo e tem o nosso foco. E aí, como é que a gente consegue levar isso adiante? Através do autocontrole e da autodisciplina, que está ligada à nossa produtividade, que está ligada à nossa felicidade, e que está ligada à qualidade de vida. Perceba que é quase que um ciclo tudo isso, e como é que é importante a gente entender esses conceitos, porque não é trabalhar demais, não é para fazer você trabalhar muito, é porque realmente faz parte da sua qualidade de vida. Isso não é tão interessante saber? E olha só que pesquisa interessante. Depois de décadas estudando produtividade e qualidade de vida, o Sean Conner, ele afirma que uma empresa com funcionários felizes poderia aumentar as suas vendas em 37%, a produtividade em 31%, e olha só que interessante, a precisão nas tarefas em 19%. Então, você vê que é uma infinidade de melhorias quando a gente consegue ter essa produtividade, quando a gente consegue sentir que nós somos úteis, ou quando a gente consegue sentir que a gente consegue ter um resultado positivo na vida através do nosso trabalho. Então, que assim, essa pesquisa ela ilustra uma ideia assim importantíssima, que investir na sua felicidade e ser gentil consigo mesmo pode ter um impacto enorme na sua produtividade, que é uma conclusão que eu quero chegar aqui com você. Isso não é sensacional saber que é tão conectado? E vão me colocando algumas perguntas aqui que eu vou respondendo no final, combinado, minha gente? Enquanto isso, eu vou bebendo a minha água. E aí, como é que as pessoas erram quando elas começam a querer ser muito produtivas? Então assim, Annelise, eu entendi que eu preciso de energia, eu preciso gerenciar as minhas prioridades, eu também preciso ter mais foco e atenção. Ok, mas como é que eu posso fazer isso? E qual que é o erro mais comum das pessoas? O erro mais comum é a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo. A gente acabar essa live, eu não faço absolutamente nada, não organizo nada e começar a querer organizar tudo de um dia para o outro. Não vai funcionar. Tudo que você conseguiu até hoje, eu tenho certeza que foram pequenos momentos, pequenas ações que foram acontecendo no decorrer de um dia, no decorrer de uma semana, no decorrer de um mês. Então, não é fazer tudo ao mesmo tempo. E outra coisa, depois dessa live, você começa muito entusiasmada, assim, olha, eu vou começar a trabalhar. E aí, ao invés de você começar aos poucos você começa com tudo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, isto é, eu sempre acho que a gente começa com 5 minutos. Se você não está fazendo absolutamente nada, você não está organizando e planejando a sua tarefa, o seu dia a dia, então, reserve 5 minutos, reserve 10 minutos. Por quê? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos é melhor que zero. Combinado? E a frequência, ela é mais importante. Não adianta nada você dedicar 30 minutos todos os dias
desculpa, dedicar 30 minutos e no outro dia você não faz nada, no outro dia também. Então é melhor começar com 5 minutos durante uma semana do que ter um dia só e ficar 30 minutos organizando tudo que você tem que organizar. Então, organizar a semana ela é importante, mas organizar o dia ele é tão importante quanto, porque o que vai determinar o que você vai fazer nessa semana é o dia, é o momento, esse agora que ele é bastante importante. Então, por isso que de grão em grão a galinha enche o papo. Que assim é praticamente o meu lema, sabe? Então, assim, e inclusive no Japão a gente fala, tem uma outra expressão que lá dizia assim, que de poeira em poeira a gente consegue formar uma montanha. Olha só, assim, é bem coisa bem japonesa de fazer tudo aos poucos. Mas realmente, gente, o segredo, se é que tem um segredo, é fazer pouquinho em pouquinho todos os dias. Então, anota aí, não é o tempo que você faz por dia, é a frequência que você faz todos os dias. Então, 5 minutos você organiza o seu dia, ou de manhã ou à noite. E aí, por que eu acho tão importante falar de produtividade e por que também eu gosto de falar de produtividade? Quando eu estava no Japão, eu tinha 4 grandes funções, basicamente. Assim, eu era professora titular de uma universidade, eu era diretora executiva de uma organização sem fins lucrativos, eu também estava escrevendo o meu doutorado e o meu pós-doutorado junto. Então, por isso que eu falo 4 atividades, porque eram 4 atividades que realmente me dedicavam tempo, porque o professor universitário, ele não é só dar aula, a gente tem vários comitês, a gente tem várias reuniões, a gente tem vários outros trabalhos que precisam ser feitos. E como o que eu amava fazer é como diretora executiva, então assim, eu tinha a minha diretoria, eu tinha os meus colaboradores, eu precisava organizar os meus projetos, eu precisava visitar empresas e organizações, então tinha esse trabalho também que era o que assim que eu amava fazer. Claro que eu amava também dar aula, mas o que eu detestava os trabalhos, as reuniões terríveis que tinha na universidade. E eu precisava terminar o meu doutorado, que eu tinha que ir para Londres 2 vezes por ano, porque eu tinha ganhado um financiamento que era sensacional como acadêmica, mas eu precisava terminar todas as atividades. Então, eu realmente tinha que utilizar todas as minhas técnicas de produtividade, realmente organizar e priorizar o meu tempo, priorizar as minhas energias, o meu foco principalmente, porque quase que tudo que eu fazia exigia muito o pensar, o escrever. Então, por isso que eu gosto também. Uma outra coisa que eu também, assim, eu posso te dizer, assim, eu sou praticamente, assim, apaixonada por produtividade, porque quanto mais produtiva eu sinto, isto é, tenho resultado, eu sei que esses resultados, eles estão ligados à minha qualidade de vida. Então, até hoje, eu adoro ficar lendo sobre como é que eu posso fazer isso em menos tempo. Porque não é colocando mais coisas na nossa agenda. Então, assim, o que eu poderia fazer, por exemplo, em meia hora, de repente eu poderia fazer em 15 minutos. Alguma coisa que eu poderia fazer em 1 hora, eu poderia fazer em meia hora. Então, por isso que eu recomendo para todos os meus alunos a terem um cronômetro. Então, se você está aqui, eu recomendo muitíssimo que você compre um cronômetro, não utilize o celular, porque o celular tem muitas notificações e vai roubar a sua atenção, que é um recurso muito importante. Combinado? Então, vamos lá para as nossas estratégias? Bom, a primeira estratégia, a primeira coisa que você tem que fazer, definir uma meta. Primeiro, você tem que definir uma meta e a meta tem que ser escrita. Porque se você tem uma ideia vaga do que você vai fazer no dia, é assim, quando a gente tem só uma ideia e não está escrita, é só quase que um sonho, é quase que uma fantasia, porque não está escrito. Então, por exemplo, você dizia assim, eu seria mais disciplinada na maneira, assim, eu quero ter mais tempo, ou eu quero ser mais organizada, eu quero ser mais produtiva. Não vai funcionar, você tem que ser uma meta ela tem que ser mais específica, ela tem que ter um prazo, porque quando você não escreve, não tem prazo, é só um sonho. Então precisa ter também, ser realizável e também tem que ser factível, né? Ter essa meta. Então, outra coisa bastante importante, não sei se vocês já ouviram falar na metodologia SMART, que é S de específico, M de mensurável, a meta tem que ser mensurável, isto é, ela tem que ter um prazo, ela tem que ser alcançável, realizável e smarter, e tem que ter tempo, o time, né, no final. Então tem que ter esses 5 recursos pra gente ter pra gente descrever uma meta durante o dia. Então, por exemplo, durante
Hoje, por exemplo, digamos amanhã, hoje a gente já tá à noite, né? Então, assim, à noite, amanhã de manhã. Ou você organiza à noite, ou você organiza de manhã. O que você tem que fazer? Em que tempo que você organiza o que você tem que fazer? E você não pode colocar muita coisa no dia, muitas metas no dia, porque caso contrário, você vai ficar frustrada ao invés de conseguir fazer todas as coisas. Então, coloque prioridades. Prioridade vem de primeiro. Então, como a gente tem muitas coisas para fazer, organiza 3 metas diárias que você tem, só 3. Que se eu terminar essas tarefas, eu vou me sentir muito realizada e contente comigo mesma. E que é o trabalho que você ama fazer. Se você não a encontrou ainda, é começar agora a trabalhar, a ler, a escrever o que te enche o coração, o que te faz os seus olhos brilharem. Combinado? Então, e olha só que interessante, quando a meta ela não é escrita, ela leva a confusão, imprecisão, ela desvia de direção e inúmeros erros. E as pesquisas mostram que só pelo simples ato, o ato de escrever uma meta, a possibilidade de você conseguir essa meta é 40%. Isso não é mágico? 40%. E é muito lógico também isso, né? Porque assim, quando você escreve, você organiza, estrutura as suas ideias. É um comprometimento que você faz com você mesmo. Por isso que às vezes é difícil a gente planejar. Então por isso esse esforço de planejar é tão importante assim, tá bom? E aí o segundo é superar a procrastinação. Isso é tão importante, né? Porque assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então eu gostaria de dar uma pincelada aqui. Mas assim, a gente tem que ter métodos, né, pra gente poder superar essa procrastinação, porque a maioria de nós, seres humanos, nós procrastinamos. Então, se uma pessoa dizer assim, eu não procrastino, está mentindo. Que uma pesquisa diz que quase que 90% das pessoas em níveis diferentes procrastina. E a procrastinação é um problema sério, porque você leva assim uma ampla variedade de problema e assim, é um desperdício de vida, porque a procrastinação ela está muito ligada, né, assim, a baixos salários, a probabilidade de você ficar desempregada, a probabilidade de aumentar o estresse na sua vida, uma taxa de problema físico e mental. Então, por isso que você todos os dias tentar vencer essa procrastinação, ela é tão importante assim. E a procrastinação, ela tem três estruturas que eu organizei, que assim, tem uma questão emocional, a questão técnica, uma questão estrutural, né? Eu vou explicar um pouco na próxima live, inclusive as próximas lives, eu tô fazendo um evento, eu gostaria que vocês participassem de todas as lives que a gente tá fazendo, que a gente vai ter um evento super especial para você. Então, assim, emocional, porque ele tá muito ligado a gestão das suas emoções. Então, assim, por exemplo, se você tem uma lista de 10 coisas, você acha que tem que fazer todas essas coisas em um dia e não faz, é claro que você vai ficar muito desanimada, muito insatisfeita com os seus resultados. Então, aí você no outro dia, você vai pensar assim, bom, como eu não consegui fazer ontem, eu não vou conseguir fazer amanhã, e isso é um ciclo negativo, né? E tem questões técnicas também, por exemplo, se você não tem um trabalho que você não sabe fazer, não consegue fazer por questões técnicas, por questões de habilidades, é uma possibilidade muito grande de você procrastinar também. E também se você, por exemplo, não tem um ambiente onde você possa focar, ele também é um problema. Então, a gente, na verdade, ele é muito mais, é um pouco complexa, né, essa questão da procrastinação. Uma outra coisa que eu acho bastante importante, que é a terceira dica, é a gente descobrir padrões. Por exemplo, em que situações eu consigo me concentrar melhor? Em que situações eu procrastino mais? Em que situações a minha motivação é maior? Que horários do dia eu consigo me concentrar melhor? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo, eu acordo de manhã, eu não consigo me concentrar. Então eu sei que eu tenho que fazer trabalhos mais manuais, eu tenho que fazer trabalhos que não exigem muita concentração. A partir da tarde, principalmente à noite, eu consigo. Então, entender os seus horários produtivos, ela é bastante importante. Então, descobrir padrões de produtividade, descobrir padrões de situações que te motivam mais, situações que você tem mais foco. Então, por exemplo,
é o barulho do celular que te incomoda, então tira o celular do local do seu trabalho, tira as notificações e começa a trabalhar num ambiente que seja mais propício para você fazer a coisa certa no momento certo, se é com eficácia, que a gente falou no começo, né? Então aqui a ideia aqui é trabalhar em projetos, em atividades que requer criatividade e concentração quando o seu foco e energia estão em alta. Então, ao invés de você trabalhar de repente 1 hora, de repente você conseguiria trabalhar somente meia hora, por exemplo. Aí você otimiza o seu tempo. A quarta ideia é um ambiente disciplinado. Quando a gente consegue criar um ambiente disciplinado, pronto para trabalhar, pronto para você estudar, pronto para você fazer a coisa certa na hora certa, o começar ele é muito difícil, né? Então é mais fácil para você começar. Então esse começar você tem que facilitar, porque senão quando você tem uma atividade que é muito difícil você fazer, geralmente as coisas que são muito importantes pra gente, a gente tem uma tendência a procrastinar, porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de não dar certo, a gente tem um medo do julgamento. Então quanto mais importante e significativo é uma tarefa para você, a tendência de você procrastinar também é alta. Então por isso que ter um ambiente já propício para você sentar e já começar a trabalhar, ter um caderno. Então assim, eu sempre tenho um caderninho assim, sabe, um caderno simples, qualquer tipo de caderno para você poder anotar as suas ideias, porque as ideias sensacionais, elas aparecem assim de uma hora para outra. Então sempre ter um caderno, uma caneta, caso você não tenha o seu celular, que por isso que é tão importante assim você organizar. E olha só, uma pesquisa de um site americano, olha só que interessante, que como que ter um ambiente disciplinado é importante, que olha, eles quiseram descobrir como é que as pessoas se dispersavam no lugar de trabalho. E aí eles fizeram uma pesquisa com 2.000 funcionários americanos. E aí eles foram concluir que 55% perdem tempo com o celular, 65% das pessoas ficam trabalhando só nos seus e-mails, achando que está trabalhando, mas não responder e-mail. Pode ser parte importante do seu trabalho? Pode ser. Mas eu não acho que essa é um trabalho que realmente você vai sentir que, nossa, hoje eu fiz o que deveria ser feito. Então, que essa mesma, depois uma outra empresa chamada Basex, que ela começou a pesquisar interrupções desnecessárias como e-mails, mensagens instantâneas, como é que custa isso para economia americana. E ela chegou à conclusão que as empresas americanas perdem em produtividade anual 650 bilhões de dólares por todas essas interrupções, por todas essas distrações que as organizações têm. Olha só, eu tô falando do povo americano. O povo americano geralmente é muito eficiente, tá muito focado. Imagina o resto do povo, né? Então por isso que a gente tem que focar tanto nesse ambiente de ser mais disciplinada, né? Assim, disciplinada e ter esse autocontrole, como é importante aqui. E aí a ideia é tirar todas as distrações para você poder focar mesmo no seu trabalho. Então, assim, por exemplo, também é importante você ter uma cadeira, de repente ter um ambiente em que você vai trabalhar, não dê dor nas costas, que seja um ambiente claro para que você não estrague a sua vista, seja um ambiente ergonômico para você não ter dores nos braços, nas pernas. Então, isso é tudo importante também para a nossa produtividade. E por final, eu diria assim que técnica e método. Eu sempre, assim, se você que está me ouvindo aqui, você sempre vai me ouvir que assim, tudo na vida, eu acho que a gente tem que ter método, estratégia, até para fazer um bolo, até para limpar a casa, porque o método, a estratégia é o que vai fazer você fazer a coisa certa na hora certa, porque, vou te dar um exemplo que você vai entender. Por exemplo, um ganhador e um perdedor, eles têm a mesma meta, que é vencer uma corrida. Vamos lá, por exemplo, tem uma maratona. Um ganhou e o outro não. Mas ambos têm a mesma meta, mas um perdeu, o outro não. E qual que é a diferença dos dois? É que o ganhador, ele tem uma boa estratégia, ele tem um sistema que ajuda a levar até a meta dele.
O perdedor, provavelmente, ele tem a meta de vencer, só tem a meta de vencer a corrida, mas não tem uma estratégia, não tem um método, não tem um sistema que te leve àquilo. Então, por isso que ter um método, um sistema que funcione, realmente é o que vai te levar aonde você quer. Por isso que eu acho importante no seu processo produtivo entender esses padrões, entender esses métodos, essas técnicas que mais funcionam para você. E você precisa também entender que tipo de método, que tipo de estratégia funciona para sua personalidade. Por isso que assim, na minha mentoria eu coloco assim 9 tipos de técnicas, porque cada pessoa funciona de maneira diferente. Por exemplo, eu sou a pessoa da listinha, eu gosto de ter listas. Tem outras pessoas que não, elas preferem colocar uma tarefa e focar naquela tarefa que é mais importante e significativa para ela naquele momento, já que o nosso recurso de tempo é muito limitado. Nosso recurso de tempo, energia e foco. E aí, quando a gente consegue ter esse método focado em nós mesmos, a gente consegue focar nessas atividades que são mais importantes, a gente consegue também automatizar vários tipos de trabalhos, então a gente consegue ser mais produtiva. Por quê? Fazer a listinha, minha gente, não é só pelo simples fato de fazer a listinha. Por que é tão importante? Porque o cérebro, ele não foi feito para ficar fazendo listinha, ficar pensando o que você tem que fazer todos os dias, ficar tomando decisões, porque isso gasta energia. Por que é tão importante fazer essa tal de listinhas? Porque o cérebro foi feito para pensar, para criar, para ter criatividades. Por isso que é tão importante a gente organizar o nosso dia, porque quando a gente tomar decisão, a gente também cansa. Então, por isso que é tão importante a gente saber o que a gente vai ter que fazer, o que nos espera durante o dia. E então, por isso que assim, quando a gente sabe, então vamos lá, vamos recapitular. Quando a gente sabe o que é significativo e importante pra gente, que é começar a trabalhar com o que ama, começar a entender o que você gosta, o que você é boa, que o mundo pode te pagar. Aí você vai concentrar as suas energias, a sua energia, o seu tempo e o seu foco naquilo que é importante e significativo. E de que forma? Tendo mais autocontrole no seu dia a dia, porque o autocontrole é através do dia a dia, é do curto prazo, ele é o temporário. E focando na autodisciplina, focando naquela meta a longo prazo. Combinado? Será que vocês conseguiram entender aqui? Então, eu super, a partir terminando essa live, 5 minutos, minha gente, 5 minutos é nada, 5 a 10 minutos. Reservem para você saber o que você vai fazer amanhã, depois da manhã e todos os dias. E verifique se você fazendo hoje à noite ou quando começa o dia, qual é melhor para você? Eu, Anelisa, eu gosto de fazer de manhã, porque se eu faço tudo à noite, isso me cria ansiedade, eu não consigo dormir. Então, todos os dias de manhã, primeira coisa que eu faço, o que eu tenho que fazer hoje? E aí eu coloco todas as listas, aí depois também eu coloco as prioridades. O que eu vou fazer hoje e que no final do dia eu vou ter essa sensação de dever cumprido. Não é ficar apagando incêndios, não é deixar que o seu marido, não é deixar que a sua esposa, não é deixar que o seu filho preencha o seu tempo, e sim você ser a pessoa que controla o seu tempo. Caso contrário, a gente não consegue criar essa autoconfiança, essa autoestima que é tão importante para a gente começar a trabalhar com o que a gente ama e gosta, né? Será que faz sentido tudo isso que eu te falei? Deixa eu responder as perguntas aqui. Vamos lá, então. Tem algumas perguntas e algumas... Todos os dias da semana deixo programado que eu tenho que fazer no dia. Ah, sensacional. A Via, ela disse que ela consegue fazer. Fico presa na caixa de e-mail. Sabe, Jane, uma coisa muito importante para responder e-mail, às vezes a gente não tem muito tempo, a gente só fica respondendo e-mails. Eu separo horários que eu estou menos produtivas para responder esses e-mails, porque e-mail não é só trabalho. E-mail é importante, mas ele não é o que deveria ser feito, focar tanto nesses e-mails, nessas mensagens. E aí, deixa eu ver quem mais falou mais alguma coisa. Eu não costumo organizar e planejar. Eu não costumo organizar
e planejar minhas tarefas diárias. E ao ouvir você falar todas essas verdades, só agora me dei conta o porquê muitas vezes ao fim do dia estou exausta, mas com a sensação. Pois é a Derlânia, né, Derlânia? Essa sensação é muito ruim, né? Porque assim, quando você não faz essa organização, você deixa o tempo te levar. Isto é, as outras pessoas são que controlam o seu tempo e não você. Por isso que ela é tão importante, né? Você fazer essa organização. De não ter produzido muita coisa. Pois é, então a partir de hoje a gente vai mudar isso, né? A organização e o planejamento realmente deviam ser prioridade, pois são diretamente proporcionais à produtividade, definitivamente. E lembra, gente, não é produtividade por produtividade, é porque a produtividade, pela ciência, está muito interligada com a qualidade de vida e a felicidade que todos nós aqui, eu tenho certeza, que a gente quer, é o que a gente busca, né, com o trabalho, com a vida pessoal, com os nossos relacionamentos. Por isso que é tão importante a gente se sentir útil também, né? Agora, não é trabalhar mais, não é trabalhar muito em excesso, que eu também às vezes peco por isso, então às vezes eu também preciso colocar alguns horários na minha agenda, de que eu preciso descansar, de que eu preciso ir na minha horta, que eu preciso arrancar um matinho, preciso fazer algo que não está relacionado ao trabalho, porque você descansar, você ter o ócio criativo, ele também é muito importante para a nossa produtividade, que está ligada à nossa energia, com o gerenciamento da nossa energia, que eu falei logo no início, né? Deixa eu ver aqui. Aí a Adelana, Ana, desde jovem sou uma pessoa de hábitos noturnos, pois só consigo produzir mais e melhor nas madrugadas enquanto todos dormem. Olha, Adelânia, eu estou com você também. Assim, eu sempre trabalho muito bem à noite. E aí, eu acho que é muito importante a gente, se você tem uma rotina diária de trabalhar das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, aí não tem jeito. Aí você tem que tentar gerir um pouco da sua energia ou do seu foco no dia, para você ter pelo menos esse tempo durante a noite para você trabalhar, para você focar no que é importante e essencial para você quando tá tudo muito em silêncio, né? Então isso é bastante importante, entender os nossos padrões. Por isso que uma das dicas é entender o nosso padrão de produtividade, nosso padrão de foco, nosso padrão de energia. E aí, parabéns, Anelisa, por mais uma aula show, super recomendo. Obrigada, Adelânia, maravilhosa. Ótimo. Minha gente, olha, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, gostaria de encerrar. E lembrando que na semana que vem, na terça-feira, às 20 horas e 7 minutos, vou fazer uma live falando sobre como combater a procrastinação para trabalhar com o que ama. Por quê? A procrastinação é um desperdício de vida. Você acaba empurrando tudo com a barriga e não fazendo o que devia ser feito. E eu realmente digo que a procrastinação é um desperdício de vida. Então, assim, eu gostaria que você realmente viesse aqui na terça-feira. Eu vou fazer uma live, eu sempre faço na terça e na quinta, às 20 horas e 7 minutos. Eu gostaria muitíssimo que você me colocasse aqui nos comentários do Instagram, quais das 5 dicas que você achou mais importantes, que é definir a sua meta, superar a sua procrastinação, descobrir padrões de produtividade, construir um ambiente mais disciplinado ou descobrir alguma técnica ou método que funciona melhor para a sua produtividade. Quais desses 5 são mais importantes? Depois que eu terminar essa live, eu gostaria muitíssimo que você colocasse lá e para que as outras pessoas também possam compartilhar. Combinado? Cheguei no final, a live vai ficar salva. Assim, a live vai ficar salva. Assim que eu terminar essa live, a live já vai estar salva no Instagram, então você tem condições de assistir novamente e também colocar um comentário. Para todas as pessoas que você achar que esse conteúdo vai valer a pena a pessoa ouvir, compartilha esse conteúdo com alguém, manda o link para essa pessoa também, para a gente ter as pessoas mais produtivas, mais felizes, com qualidade de vida nesse mundo que eu tenho certeza que é possível e a gente pode fazer um movimento para todas as pessoas, combinado? Então assim, olha gente, muitíssimo obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo aqui e eu te espero você na terça-feira que vem, tá bom? Muito obrigada! E um bom final de semana para todas e para todos!